Então, boa tarde a todos, né? Estamos aqui com muita alegria dando sequência ao nosso projeto Prata da Casa, Minas, Brasil, Mundo. Estamos tendo confirmações, assim, fantásticas aí com os convites, né, Ivone? Então, assim, acompanhe, em breve a gente já vai estar divulgando os nossos convidados para o Brasil e o mundo. O Minas Gerais já está com os nomes, né, nas redes sociais, vocês podem acompanhar, e a gente dá sequência no próximo mês aí, com a nossa programação Brasil, com a Solange, do Rio Grande do Sul, de Floripa, né, da parte do Sul, e o nosso Brasil, também confirmado, conforme a programação. E hoje a gente segue, né, com essa alegria de ter o nosso prata da casa, Minas Gerais, a Andréia aqui nos prestigiando. E eu passo a palavra para a minha parceira Celinha aí para falar um pouquinho da Andréia para vocês. Obrigada, aproveitem. Oi, gente. Boa noite, quase boa noite. É sempre um prazer estar aqui e a gente poder, então, hoje anunciar, né, e receber com muita alegria a Andréia Capelari aqui no nosso prato da casa. O Instituto Pathwork Minas Gerais, Andréia, agradece a sua presença, a sua doação generosa do seu talento aqui, disseminando os conteúdos do Petro, esse caminho transformador que a gente sabe que é tão importante. Você, André, engrandece demais o projeto, trazendo sua energia, sua voz, sua expressão, seu conhecimento aqui para nós. A Andréia, gente, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ela é certificada por Minas Gerais. E hoje, a Andréia nos brindará com sua expertise com o tema Consciência Sobreposta e Consciência Infantil, a importância da autorresponsabilidade na busca da felicidade. Certamente ela vai compartilhar insights valiosos que vão enriquecer bastante a nossa caminhada. Andréia, nós estamos ansiosos para ouvir suas ideias e aprender com a sua visão. Então, eu convido todo mundo para se juntar a nós aqui do Instituto, apreciar e degustar do nosso talento desse mês. Muito bem-vinda, André, e grata pelo seu sim a esse projeto. Gratidão a todos vocês. Eu que fico feliz com o convite, com a oportunidade de poder trazer um pouco do meu conhecimento. E se a gente puder, a gente já pode ir para a harmonização, antes de eu começar a falar do tema. Nós vamos ver se o som vai ficar legal, tá? Então, antes de eu começar a chamar vocês para o relaxamento, vamos ver se todo mundo está escutando a música direitinho, o meu tom de voz. E se tiver alguma dificuldade, tentem aumentar o microfone de vocês no computador. Ver se vocês estão escutando a música. A música eu não estou ouvindo, não. Não? Flávia e Celinha, vocês estavam Sim, escutando a música? não. Você foi no avançado compartilhar som? Eu não tinha nem mexido ali. Peraí. Sim. Você tem que ir no avançado compartilhar som do computador. Acho que quando eu mudei pro YouTube, né? Deixa eu. Ah, é porque eu não fiz o share. Tá, Ah, tá. lembrei. Lembrei desse detalhe. Peraí. Ainda bem que eu já não coloquei vocês para harmonização, tá vendo? Share sound. Eu não sei o que mudou Você aqui. está compartilhando o som, é só aumentar o volume. Tá, vamos ver. Entrou, E agora entrou? Então tá ótimo. entrou. Pode seguir. Então,
Agora sim, vamos começar a nossa harmonização. Todos fechando os olhos, entrando em contato com seu ser mais profundo, com seu ser interior. Mantenha uma posição confortável, se possível, com a coluna ereta e os pés no chão. Def, tenta falar só um pouco mais alto, tá? Desculpa te interromper. Os pés no chão. Em cada inspiração, sinta as energias do universo sendo trazidas para dentro de você, em todos os seus níveis, tocando o seu físico, o seu emocional, o seu mental e o seu espiritual. E a cada expiração, sinta que tudo aquilo que ainda não é mais necessário possa sair através dos seus pés e ser jogado para o centro da terra, onde será transmutado. E em cada expiração, um relaxamento mais profundo, a conexão mais forte, a presença do nosso eu superior. Sentindo as nossas energias irem ampliando. Vamos abrangendo maior espaço físico e espiritual, nos conectando uns com os outros. E que essa energia possa chegar em camadas mais profundas ainda não visitadas, tanto no nosso interior, como também chegar a áreas necessitadas de luz e paz no nosso exterior. Pedindo a presença de espíritos amigos, de protetores, a nos envolver nesta apresentação de hoje, para que cada um de nós possa ficar com aquilo que precisa. Mais um passo na nossa caminhada, na nossa evolução, na nossa descoberta e na nossa cura. Vamos nos entregando cada vez mais a essa conexão. E a partir de agora, sinta o silêncio por um tempo. O silêncio onde tem muito a nos ensinar dentro de nós. E agora com o nosso coração pulsando de energia, de força, já nos sustentando neste momento de hoje, aos poucos que a gente possa retornar. Estão me escutando? Sim. Sim.
Bom, olá a todos novamente. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Quando recebi o convite, me veio uma vontade muito grande de trazer esse assunto, que é um assunto que eu estou trabalhando há muito tempo dentro de mim, buscando as sutilezas do eu inferior e percebi o quanto é difícil e complicado perceber as nuances do inferior na consciência sobreposta, na consciência infantil, e por isso eu resolvi trazer esse tema e vou trazer da forma com que eu estou enxergando no momento, na forma com que eu estou sentindo como uma verdade, não é uma verdade absoluta, então que vocês possam ser tocados dentro daquilo que eu vou trazer hoje, ok? É, Então, se quiser já pode começar, Flavinha. Então, consciência sobreposta, consciência infantil, o subtema é a importância da autorresponsabilidade na busca da felicidade. Então, o principal aqui nessa palestra inteira é percebermos o quanto nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E por mais que a gente já saiba isso, quem está na comunidade Petro já sabe isso, mas como é difícil a gente se responsabilizar pela nossa felicidade quando a imperfeição dos outros nos atinge. Nessa hora a gente justifica que pode parar o nosso autoconhecimento, pode parar tudo que a gente aprendeu, parar de colocar em prática para apontar o erro do outro, apontar a imperfeição da vida. Então, é nesses momentos em que é muito importante a gente respirar fundo e lembrar que a imperfeição do outro, a imperfeição da vida, está nos dando uma chance, uma oportunidade para cutucar em nós algo que ainda está desarmonizado. Então, tirar o foco da imperfeição do outro para olhar o que ainda está desarmonizado dentro de si. E aí eu trouxe algumas palestras básicas, então nós vamos passar por algumas das palestras básicas só para a gente pegando alguns conceitos que vão sendo amarrados no decorrer da palestra, ok? Pode passar. Então a gente começa pela palestra 14, o começo de tudo, né? Eu superior, eu inferior e a máscara. Eu coloquei também a autoimagem idealizada, em alguns momentos parecem sinônimos, outros parecem falar de coisas diferentes, então não vou entrar muito nesse aspecto aqui. A máscara seria algo mais consciente, o autoimagem idealizada, algo mais inconsciente, mas ambos surgiram para esconder o eu inferior. Então vamos trazer o eu superior, vamos nos conectar com essa imagem, lembrando, essa é a mais sutil das camadas que existem dentro de nós, é o nosso eu definitivo, é o nosso eu último, final, e nós temos esse eu superior em muitas partes já desenvolvidos dentro de nós, e é muito importante a gente lembrar disso, porque na busca do eu inferior eu preciso estar conectada com o meu superior, porque senão eu não dou conta, eu posso me perder. Então, lembrar que essa é a minha realidade última, a realidade final. Eu sou o eu superior. Acontece que, nessa palestra, o guia fala que o eu superior foi recebendo umas camadas de imperfeição de forma lenta, gradual, de matéria mais densa. Ele não explica muito bem nessa palestra, ele vai falar lá na palestra da queda, da criação, a forma com que isso aconteceu, então a gente não precisa entrar nesse pormenor agora, mas de alguma forma o eu inferior passou a existir. Ele passou a existir atrapalhando a manifestação total do eu superior. Então, imagina, nós somos uma força, uma luz, e de repente começam camadas de lama atrapalhando um pouco a passagem dessa luz.
Então, aí o eu inferior passa a existir. Pode passar, Flavinha? Então, aqui também somos nós. Essa é a parte mais difícil da gente trabalhar. Na teoria, a gente já entendeu que nós também temos eu inferior, que a gente precisa aceitar o eu inferior, mas na prática, como é difícil a gente verdadeiramente se responsabilizar, enxergar a atuação do eu inferior em nossa vida. Então, nós temos sim uma parte do nosso eu inferior. Hoje, nós somos eu superior e eu inferior. Esse eu inferior é um eu temporário, mas enquanto ele existir, ele é real. Então, nós precisamos saber que estamos no mundo de dualidade, aonde a luz e a sombra convivem dentro de nós. O problema é que o eu inferior, pode deixar ele mesmo para mim. O problema é que o eu inferior, a gente percebe que há alguns atritos, né? A gente, todas as nossas ações, há reações, causas e consequências. Então, quando eu começo a agir a partir do meu inferior, eu vou tendo reações do mundo externo que não me agradam. E aí eu vou e uso uma máscara. Máscara, crio uma autoimagem idealizada, é a forma com que eu me mostro no mundo, é a forma com que eu escondo o eu inferior. A máscara não é um eu verdadeiro. Então, nós somos, sim, a realidade, nós somos eu superior e eu inferior. A máscara é algo que precisa ser descartado. E por que que então como que a gente pode sair, não precisar ter essas ações que a gente colocou a máscara porque é muito desagradável a manifestação do eu inferior, né? Então, pode passar, Flavinha. Na própria palestra 14, na página 2, tem uma hora que ele fala assim, ó, quando uma pessoa reconhece que pode entrar em conflito com seu ambiente e se ceder aos desejos do eu inferior, pode não estar pronta para enfrentar as consequências e pagar o preço de eliminar o eu inferior, que significa encarar o eu inferior como de fato é, com todas as suas razões e motivações. Então, o objetivo para a gente conseguir se trabalhando é eliminar o eu inferior, e isso tem um preço. Uma das leis espirituais é querer pagar o preço. Então, se nós queremos a nossa felicidade, né, é justamente a chamada que a gente teve da gente se responsabilizar pela nossa felicidade. Se a gente quer a nossa felicidade, eu preciso pagar o preço da minha felicidade. Por isso, eu preciso me responsabilizar pela minha vida, pelas minhas dores, pelos meus traumas, enfim, eu preciso me responsabilizar pelo eu inferior. Só que da mesma forma com que o eu inferior foi surgindo de forma lenta e gradual, eliminar o eu inferior também vai ser de uma forma lenta e gradual, né? Uma parte imatura nossa quer que a gente resolva do dia para a noite, e isso é irreal. Isso não é possível. Então a gente precisa entender e aprender a aceitar de que eliminar esse eu inferior é com trabalho, existe dor no processo, sem necessariamente ter sofrimento, paciência, mas aos pouquinhos nós vamos conseguir eliminar o eu inferior. Mas a gente não quer passar por esse trabalho, é por isso que a gente precisa colocar as máscaras na nossa vida, só que a gente só atrasa o processo. Então, lembrando que a gente precisa reconhecer aonde estamos usando as máscaras, mesmo que de forma consciente, pedir para que a gente não necessite mais dessas máscaras, ou principalmente aonde a gente ainda está tão conectado com essas máscaras que acredita que realmente é a nossa essência verdadeira, que não é. Então, o primeiro trabalho é enxergar essas máscaras e abrindo mão delas, reconhecer o eu inferior que ainda nós somos e pagar o preço de ir se libertando desse eu inferior. Para então, e cada vez mais, abrindo, nos tornando quem verdadeiramente somos, conseguir expressar a nossa verdadeira essência, que é o nosso eu superior. Pode passar. Aqui uma questão de palavras, porque quando a gente fala eu inferior, muita coisa pode dizer inferior. Então, eu costumo dizer que existe um eu inferior com E minúsculo e um eu inferior com E maiúsculo, né? Nessa primeira parte, o eu inferior,
que geralmente está na nossa primeira nível de consciência da ilusão, onde a gente ainda está muito machucado. Esse é o inferior e, sobretudo, ignorante. Ele quer evitar a dor. Né? O nosso eu imaturo, nós, seres humanos, precisamos de prazer e segurança. Quando a gente não tem prazer ou segurança, a gente sente que é uma dor. Então, a gente quer evitar a dor de qualquer forma. E na palestra do Amor, Poder e Serenidade, ele explica as pseudo-soluções, né? A submissão, a agressividade, a retirada, isso tudo faz parte do eu inferior e das máscaras. Mas lembrando que isso tudo são mecanismos de defesa. Então, isso faz parte do eu inferior minúsculo, onde a gente ainda precisa perceber como que o eu inferior ele evita para garantir que a gente não tenha dor. Mas existe o eu inferior com E maiúsculo. É aquela parte que deliberadamente nega a vida, é a parte que decidiu romper com os outros, porque essa é a existência do mal dentro de nós. Na unidade somos todos unidos, somos todos um só. A minha felicidade importa tanto quanto a felicidade dos outros, a dor dos outros também machuca a mim mesmo. Mas no eu inferior, eu me separo do outro, e aí eu começo a ver uma competição com o outro. Eu preciso estar acima para o outro estar abaixo, eu preciso ser o mais forte, o outro precisa ser o mais fraco. Então, essa é a parte do eu inferior com o E maiúsculo. É a parte que verdadeiramente é mal mesmo, maligno. E a gente já tem dificuldade de identificar o eu inferior com o E minúsculo, que é aquela parte que a gente tenta fugir das dores. A hora que a gente consegue começar a perceber isso, aí vem a camada mais difícil, que está mais inconsciente, que é enxergar e se responsabilizar por aquela parte que verdadeiramente quer atrapalhar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Quero saber se até agora tá tranquilo o que eu estou falando. Eu vou pedir para a Celinha se tiver alguma pergunta, né, que seja importante para o decorrer do processo. Por favor, você pode me interromper, Célia, para me pedir, tá? Alguém tem alguma dúvida antes de eu dar sequência? Posso continuar? Pode Pode. passar, Flavinha, por favor. Não, não passou onde? Pode passar a tela. Pronto. Agora nós vamos entrar na palestra 46, que é da autoridade. Eu quis apresentar também essa palestra porque muito da energia da consciência sobreposta e da consciência infantil, ela está ligada à rebeldia e ao legalista, tá? Então, nessa palestra, ele fala que nós somos seres imperfeitos, então na infância, a gente já passa por dores. Nós somos imperfeitos, nossos pais são imperfeitos, então as autoridades são imperfeitas e a gente não gosta de certas limitações, sejam elas para o nosso bem ou até mesmo devido à imaturidade da autoridade que está cuidando da gente. Então, na palestra, ele fala que a primeira movimento em que nós fazemos para lidar com essa parte negativa de não ser atendida ou da vida não ser do jeito que a gente gostaria ou não ou estar sendo machucado pela autoridade é uma rebeldia. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E a gente pode enxergar em muitos dos nossos problemas nos relacionamentos com os outros, a gente ainda está assim, é do meu jeito. Você tem que se adequar a mim. Tudo tem que se moldar à minha vontade. Lembrando que nessa palestra, quando ele fala dos extremos opostos, né, do rebelde e do legalista, nós estamos falando de dois opostos que estão na sua distorção. Porque existe a autoridade interna, aonde eu ponho o limite, aonde eu não aceito o autoritarismo do outro, não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando da rebeldia mesmo, de que tem que ser do meu jeito, eu não quero abrir mão da minha vontade e eu vou fazer de tudo para que a minha vontade seja aceita. Essa é a energia do rebelde. Dependendo do meio onde ele está inserido,
A autoridade, aonde sejam os pais, professores, governo, religião, seja onde ele tiver, talvez a autoridade seja muito mais forte do que a rebeldia e o preço que ele quer pagar por essa rebeldia. Então chega um momento em que ele prefere ir para o campo do inimigo e se torna um com a autoridade. Já que eu não posso vencê-lo, eu vou me tornar um deles. Então, nesse momento, nós colocamos para o interior, para o inconsciente, a nossa rebelião e passamos a ser um com a autoridade. Então, há pessoas que expressam mais o seu lado rebelde, né? A forma com que a gente enxerga a autoridade. Eu quero sempre estar questionando, eu não quero me curvar à autoridade, eu estou mais preocupada em ficar brigando com a autoridade do que verdadeiramente vendo se aquilo que eu estou pedindo ou que a autoridade está me pedindo é algo justo, bom, eu posso ceder. Não, a energia da rebeldia é eu brigando com o outro. E aí, no que eu tenho pessoas que estão mais claras, mais conscientes desse lado, e aí essas pessoas precisam ter mais um trabalho para enxergar a parte legalista deles, e tem as pessoas que são mais legalistas, que embora queiram que seja do seu jeito, mas ela vai estar sempre se submetendo à autoridade, ou pelo menos ela vai querer que a autoridade a compreenda. Para ela, a autoridade é importante, sim, o que a autoridade pensa dela. Então, esse tipo de pessoa que está mais consciente do seu lado legalista, vai ter mais trabalho para encontrar a sua própria rebeldia interna. Então, lembrando que todos nós temos os dois. Então, quem parece mais rebelde precisa encontrar o seu lado mais legalista, onde eu forço os outros a seguir uma regra que eu criei, ou quem é mais legalista precisa encontrar a sua rebeldia interna, que é onde eu não me submeto à autoridade e às regras alheias. É importante saber a energia desses dois, do rebelde e do legalista, justamente para entender aonde nós vamos querer chegar na consciência infantil e na consciência sobreposta. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida em relação a rebelde e legalista? Se tem dúvida do que seria esse questionamento com a autoridade? O legalista, eu não está muito claro para mim o legalista. Quem falou, a Glicéria? Não, Não, a Dilma. a Dilma. Para você é o quê, a Dilma? Não está muito claro aí o legalista. A O função. legalista. Tá. É. O legalista, ele é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo meu, talvez fique mais claro. É, hoje eu sei que eu sou legalista, né? Eu tô mais pro legalista do que pro rebelde, mas eu não consegui entender, porque eu não gosto de me submeter muito às regras dos outros. Eu tenho. Eu, exemplo sou eu. Então, talvez vá te ajudar nisso. Eu não gosto de me submeter às regras dos outros, mas eu me importo, sim, de ser considerada uma pessoa que segue regras, porque eu quero as regras justas. Dentro da minha cabeça, as regras que eu criei para mim no meu mundo são regras justas. Então, o que que eu faço? Hoje eu percebo, porque é uma questão de energia, não é você ir contra a regra ou a favor da regra, é a forma com que você se movimenta no mundo para se adaptar ou não às regras. Como eu tenho essa minha energia legalista, eu não quero ser vista como uma rebelde, mas eu também não quero abrir mão de fazer as coisas do jeito que eu acho certo. A minha parte distorcida, e hoje eu enxergo, sempre foi me aliar a quem eu percebia que era uma autoridade, conseguir criar um envolvimento com ele e ajudar a criar as regras e as leis no mundo onde eu estava. Então, eu senti uma necessidade de fazer com que as pessoas e o mundo onde eu estava seguissem aquelas regras do meu mundo e a partir dali aquela regra fosse válida para todos. Então eu não enxergava a minha rebeldia. A minha rebeldia é justamente enxergar essa manipulação que eu fazia com a autoridade. Era algo totalmente inconsciente, eu não percebia. Fui perceber no trabalho do Petler que como eu sempre dei muito bem com meu pai, eu sempre tive muita facilidade de lidar com as autoridades. Então, em qualquer lugar que eu estava, eu já enxergava quem era a autoridade, já ia conversando, já ia influenciando, e quando eu via, eu tinha feito as coisas
do meu jeito. Mas mesmo que eu não quisesse me submeter, a minha energia era de legalista. Eu não gostava de ser vista como alguém rebelde. Ficou um pouco claro para você, Adi? Você acha que no seu caso é mais ou menos isso ou é diferente? Não, é mais ou menos isso. Eu passei pela fase da rebeldia. Uhum. Hoje, quando você enxerga uma Ela foi bem autoridade, intensa. você tem uma vontade de ir contra a autoridade, porque a energia do rebelde, ele não está nem preocupado com o que ele tem a vontade de fazer. O que ele mais está preocupado é de ficar indo contra a autoridade. Às vezes, até o que a autoridade quer é algo que ele também gostaria. Mas a vontade dele contra a autoridade é tão maior que ele abre mão de fazer o que quer só para ficar contrariando a autoridade. Essa é a energia do rebelde, ok? Podemos Hum. seguir? Pode passar, Flavinha. Uma outra coisa que causa algumas confusões é as definições das várias crianças que existem dentro de nós. Então, aqui, essas duas definições são claras. Tem a criança espontânea, né, que a gente trabalha muito no nosso Pathward, que ela manifesta principalmente o eu superior, alegre, feliz, espontânea, mas às vezes ela também manifesta o eu inferior lá com a sua birra, com seu egoísmo, é meu, não quero dividir com ninguém e tá tudo certo. É só uma manifestação, porque nós somos eu inferior e eu superior, então a gente manifesta os dois na criança espontânea. O que que é a criança ferida? A criança ferida é a criança que passa por uma dor sem acolhimento. Não é toda pessoa que passa por dor. Se a criança passa por uma dor com acolhimento, ela não fica com trauma, ela não fica uma criança ferida. Ela só lembra de uma situação desagradável, mas ela foi acolhida. E no final do vídeo, nós vamos ver um exemplo de como pode lidar com as manifestações espontâneas de uma criança ainda imatura, né, para que a dor que ela sente da frustração de não ser atendida, que muitas das vezes ela precisa passar por isso para o seu próprio bem, não fique uma marca, uma ferida. Mas na nossa sociedade, a gente não tem uma maturidade de entender, de saber lidar com as manifestações do eu inferior da criança. E a gente acaba reprimindo, brigando, e a gente nem sabe acolher as nossas próprias dores, então a gente também não consegue atender, acolher as dores dos nossos filhos e vai fazendo um círculo vicioso. Somos uma sociedade que não sabe acolher as nossas crianças. Então ficam os traumas. A criança ferida é aquela criança que passou por uma dor, dependendo do que ela trouxe na alma dela, não precisa ser algo muito grande, mas que a toca profundamente, a fere profundamente, e não tem ninguém para acolhê-la enquanto ela é criança. E depois nós crescemos, viramos adultos e continuamos sem saber como acolher essa criança, porque aí já não é mais o mundo não é mais o pai e a mãe que tem que acolher a criança, é o nosso próprio eu maduro. Mas como a gente ainda não sabe amadurecer esse eu para acolher a nossa criança ferida, ela permanece lá, esquecida. Quanto menos aparece para não atrapalhar o meu dia a dia, melhor. Então, essa é a criança ferida, que é a criança que passou por um trauma sem acolhimento e precisa de acolhimento. E aí muitas pessoas confundem a criança ferida com a consciência infantil. Aqui eu acho muito importante, pode passar, Flavinha, na nossa interação com os outros, tá? Porque criança ferida é diferente de consciência infantil. E eu vou falar o que eu quero falar por consciência infantil. O consciência infantil é uma manifestação do eu inferior com a criança ferida. O que o inferior faz? Ele usa a energia da criança ferida, que é uma energia muito forte, muito potente. Ele manipula, como se ele pudesse lá chegar na nossa criança ferida, já que ela está abandonada, sem o nosso eu maduro, nosso ego maduro, para acolher e esperar a dor dela passar e ela amadurecer. Como a gente abandonou, o eu inferior vai lá, né, tenta fazer uma analogia como essa e fala:
Ninguém te defende, pode vir comigo que eu te defendo contra o mundo. Nós vamos brigar juntos por você. E a criança que está lá abandonada, ela acredita, confia e faz essa união com o eu inferior. Então, a consciência infantil não é só a criança ferida, não é uma parte que precisa de acolhimento. A energia da consciência infantil é uma consciência, é uma energia de desejo de vingança. Você pode ver que aonde eu fui machucada é aonde eu quero me vingar. Eu consigo enxergar o que me machucou fora e eu saio brigando com Deus e o mundo por conta disso. Essa energia que está escrito aí, não precisa de acolhimento, e sim de limites. O eu inferior, ele não está nem um pouco preocupado com curar a criança ferida. Ele não está preocupado com a criança. Ele quer usar essa energia para perpetuar o seu poder. Então, quando a gente consegue amadurecer o nosso eu maduro, o nosso ego, e a gente vai acolhendo a criança, não necessariamente fazendo tudo com que ela deseja, às vezes ela não pode, ela vai ter que viver a dor, mas à medida que a gente vai acolhendo, ela, com o tempo, ela vai curando. Na consciência infantil, isso não acontece. Então, essa é uma diferença muito grande. Na criança ferida, há uma dor, há algo que precisa ser curado, o nosso ego maduro vai lá e faz esse processo. Na consciência infantil, a criança está sozinha, está abandonada, ela é usada pelo eu inferior. Aparentemente, nós, nesse trabalho de autoconhecimento, que a gente aprende que precisa aprender a lidar com o eu, não é, manifestar, né, pôr para fora, expressar o nosso eu inferior para não ficar reprimindo e criando uma máscara, a gente confunde essa expressão do eu inferior com a atuação. E aí a gente acha, não, eu tenho que manifestar meu eu inferior mesmo, eu tenho que pôr para fora, e quando vê, você está sendo um fantoche na mão do eu inferior. Esse eu inferior com E maiúsculo, porque ele vai lá, ele atua na nossa dor. Então, sempre a energia que você tem quando estiver com o outro, quando o outro te machuca e nós nos machucamos, viver em sociedade é viver um afetando o outro. Não tem a palestra? Afetando e sendo afetado? E quem mais vai nos afetar são as pessoas mais próximas de nós. Então, em princípio, são as pessoas que mais deveríamos amar. E é onde a gente mais se machuca e fica um afetando o outro. Então, nesses relacionamentos, quando a gente estiver sentindo que o outro está me machucando, tem que ver onde está a sua ferida. Sente a energia que você tem de raiva, de indignação, de querer se vingar do mundo, e você não está preocupado com a sua criança ferida. Eu consegui ser clara nessa explicação? Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu Porque ainda não isso é muito consigo fazer importante, a confunde diferença. muito. Fala, Vanice. Não consegui, não, Não, ainda não. Não sei se você esse vídeo no final vai. Não, o vídeo vai mostrar só a forma de acolhimento. É importante porque aqui eu estou expressando uma teoria, mas é importante que a teoria faça, por isso que eu estou fazendo perguntas, precisa fazer eco com a nossa experiência do dia a dia. Você tem alguma situação de algo que te incomoda muito e que você acha que você está defendendo essa criança, para a gente ver se você está verdadeiramente defendendo essa criança ou você está sendo usada pelo inferior para manifestar o seu mal? Eu tenho uma dificuldade com proteção. Se você, aliás, é, proteção, elogio demais, aí você é muito boa, como você faz bem feito, você tá certa, isso me incomoda muito. Falarem isso para você. É, E você faz tudo isso. Provavelmente você está falando muito da submissão, que é a parte que você fica boazinha para garantir o afeto do outro, ou não é talvez, disso? talvez por aí, é. Tá. Deixa eu acender a luz aqui. Vanice, você tem a permissão interna para sentir raiva, ódio de alguém ou não? Porque geralmente Desculpa. as pessoas estão mais na submissão, é mais difícil de acessar essa energia. Aí fica muito sutil esse desejo de vingança. Você tem alguma permissão para sentir raiva? Você fala assim, dessa pessoa eu quero me vingar, eu tô com raiva, eu tô com ódio?
É engraçado, esses É. dias eu tenho feito essa reflexão, falei assim, gente, de onde que tá vindo uma raiva com determinadas pessoas, assim, mas muito forte. É aí que é aí que precisa ser trabalhado, tá, Vanessa? Talvez não vamos entrar até para não te expor, Claro. tá? Mas o ponto é esse, que geralmente as pessoas que não têm uma permissão interna para sentir raiva vão ter mais dificuldade para encontrar a energia da criança infantil, porque é uma energia de. Geralmente está muito de você ficar exigindo os seus direitos. É o meu direito, a vida me deve, tinha que ser assim, e eu estou sempre incomodada com o outro que não me dá aquilo que eu acho que é meu por direito. Então, envolve muita indignação, manipulação. Quem tem a dificuldade de expressar a raiva, essa energia, ela vai fazer isso de uma forma tão sutil que nem ela percebe. Então, ela tem que fazer uma camada antes disso ainda. Ela precisa encontrar a raiva dentro dela para conseguir Entendi. enxergar essa energia. Fora a Vanice, alguém tem mais algum exemplo, alguma coisa que possa estar em dúvida para ver a diferença de estar protegendo a sua criança ferida ou estar expressando, estar manifestando a consciência infantil que é negativa? Então, Andréia, recentemente eu fiz esse exercício, né? Porque a minha é essa questão também de não ter tido muita autorização interna para colocar raiva, ódio, perceber. Na família isso não era permitido. Ou se eu falava, você é mal agradecida, então ia para um processo de culpa, né? Então, recentemente eu coloquei esse fel, vamos dizer assim, para fora e atravessei esse eu inferior. E eu senti isso que você está falando, porque na hora que eu falei, eu culpava as pessoas, né? Porque era o outro, porque não me deram. Mas depois que eu falei, eu vi que eu tinha que sustentar, porque eu feri, inclusive, as pessoas. Não falei diretamente para as pessoas, eu estava no meu trabalho, né? Mas parece que quando você. A sensação que eu tinha, que a hora que eu mostrei meu eu inferior, eu tinha ferido as pessoas também de alguma forma, né? Mas eu precisei sustentar. E aí eu perguntei, olha, eu feri vocês com a minha partilha, né? Eu senti que eu atravessei um lugar tão escuro dentro da minha alma. E aí eu fui sustentando para não voltar e não ficar na culpa, porque eu precisava conhecer essa energia do meu eu inferior, que era total Uhum. maligno, porque eu ficava aqui dentro matando as pessoas também, né? E não expunha. E aí depois que eu coloquei, aí eu vi, eu perguntei para as pessoas, na minha partilha eu feri vocês, eu senti que eu estava começando a sustentar um lugar Uhum. novo. E aí esses dias todos eu estou sustentando para não cair na culpa, e eu vi que agora está muito mais fácil eu me unir às pessoas. Sim. Uhum. Muito bom. É muito difícil a gente saber exatamente o lugar onde está. Geralmente, quando você sai dessa repressão de não manifestar o seu eu inferior, quando manifesta, até se assusta, que é o que você disse, né, Uhum. Elida? E há várias possibilidades. Há uma possibilidade de você ter expresso, ter visto e ter sentido medo e, de alguma forma, deu uma leve recuada. Essa é uma possibilidade, e saber que você também pode voltar a expressar sem necessariamente atuar. A gente vai encontrando um termômetro onde a gente consegue dar vazão a esse eu inferior sem necessariamente machucar os outros. Mas também tem um lado de reconhecer que a gente pode também machucar o outro porque somos imperfeitos, porque uma parte que fala eu não posso machucar o outro uma parte que acha que a gente não tem eu inferior, então a gente precisa de humildade para reconhecer de que mesmo sem querer a gente vai acabar no nosso caminho machucando os outros. Tudo bem, não tem importância. Lidar com o eu inferior é muito complexo mesmo. A gente nunca sabe exatamente aonde a gente está. Eu senti que eu. Quem tem essa facilidade de pôr o eu inferior para fora, ou está se sentindo muito feliz de colocar o eu inferior para fora e tem alguma dúvida em relação se é proteger a criança ou a consciência infantil, alguém tem algum exemplo ou ainda não? Isso é uma coisa que vão ficar pensando depois. Então, Andréia, eu trabalho com indiferença também na minha consciência infantil. Não tô nem aí. Deixa eu ver quem que está falando. É Rosilene? É Rosilene. Deixa eu Eu te achar, trabalho com a Rosilene. minha. Peraí. Não tô nem aí. Eu olho assim, vou sair.
E o que que você sente? Eu não consegui te achar aqui, mas Ah, te achei, A minha Rosilene. manifestação de raiva, ela a minha falta de autorização para sentir raiva e de me rebelar, de, vamos dizer assim, de me manifestar ou explodir, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, vai para a indiferença. Ah, você se Eu retira. desconsidero tudo que você me disse. Mas você está consciente da raiva, do outro não está te atendendo. Exatamente. Aí você Mas pune o vou para outro com a sua. a tá, minha indiferença. Você já está mais consciente do movimento que você faz. E, e aonde te machuca para você a ter essa, porque querendo ou não, essa indiferença ela é uma defesa, né? É você estar protegendo da sua dor. Que dor que o que que o outro faz que te deixa tão raivosa a ponto de você querer e cortar a sua vingança é eu corto o meu sentimento de amor por você. Você está excluído da minha capacidade de amar. Então, o que que essa Quando, pessoa faz que te machuca tanto? quando a autoridade quando eu acho que a pessoa está extrapolando a autoridade. Está passando por cima daquilo que você acha que é o seu direito. É, Uhum. exatamente. E você analisando friamente, nos momentos em que você acredita nisso, é verdade? A pessoa verdadeira, você está atraindo alguém autoritário na sua vida ou você está enxergando autoritarismo aonde não existe? Ah, não, ela está sendo autoritária. Tá, então a sua parte, Rosilene, é você entender aonde é que você ainda está atraindo pessoas autoritárias na sua vida e se responsabilizar por isso. A culpa delas estarem na sua vida não é a imperfeição delas, e sim que por algum motivo há uma dor que você não está se responsabilizando dentro de você. E a vida precisa que essa dor venha à tona, trazendo pessoas autoritárias na sua vida. Aí qual é a forma que você se defende dessa dor? Você vem com uma raiva e você se vinga cortando o seu fluxo de amor para a pessoa. E isso faz mal. Essa é a culpa verdadeira que a gente nem percebe que tem. A gente vai para culpas falsas e tudo. A culpa verdadeira é justamente isso, é a gente bloquear o nosso amor para Fluxo de o outro. amor, é. Nosso fluxo de amor, exatamente. Então, esse é Uhum. um ponto. Não sei se ficou claro para os outros. A Rosilene está atraindo pessoas autoritárias na vida dela. É muito fácil a gente provar para os outros, por A mais B, o quão autoritária ela pode dar exemplos. A partir do momento, foi uma coisa que eu aprendi com um helper meu, quando eu estava querendo explicar para ele, falar toda uma questão que tinha acontecido para ele dar razão para mim do quão autoritária essa pessoa estava sendo. A primeira coisa que esse helper me disse é assim: André, se você me convencer de que você está certa, eu já não posso mais te ajudar, porque aí seremos nós dois contra uma autoridade. Então, não adianta, a gente vai atrair pessoas que têm defeitos que vão nos cutucar. Então, no caso da Rosilene, ela atraiu uma pessoa autoritária, e isso tem um porquê. Se Tem. essa pessoa autoritária sair da frente dela, ela vai atrair uma outra situação de autoridade. Ela vai precisar enxergar dentro dela onde é que ela não conseguiu, talvez, colocar um limite saudável, talvez porque há uma rebelião oculta que também não quer enxergar e fica se reprimindo. E aí, essa mesma repressão que faz aqui, que eu acho que eu tenho que caber, o outro também tem que fazer a mesma coisa que eu. É tão complexo. Então, o ponto é esse: quando a gente está atraindo uma situação que nos deixa muito inconformada, muito indignada, por mais que fique claro que o outro é imperfeito, nós é que estamos atraindo aquela pessoa, aquela situação, porque dentro de nós há uma desarmonia. E eu preciso me responsabilizar por essa desarmonia. É só a partir do momento em que eu enxergo essa desarmonia, compreendo como que ela funciona, como que ela atua dentro de mim, vou aprendendo a sustentar, é que no mundo externo eu vou parar de ficar atraindo essas situações, esses tipos de pessoa. Ficou um pouco mais claro o que seria a energia da consciência infantil? É não jogar para fora aquilo que seria de responsabilidade nossa. E se eu estou na consciência infantil, eu não quero me responsabilizar pela minha dor.
O eu inferior ele engana, dizendo, acho que eu tenho direito e eu vou enxergar como direito porque eu vou conseguir olhar para fora e provar por A mais B o quanto essa situação é imperfeita, o quanto essa pessoa é imperfeita. E eu vou ter mecanismos de, quanto mais inteligente e racional é a pessoa, mais ela vai conseguir convencer a todos o quanto ela está certa. E quanto mais ela conseguir convencer, mais ela foge da verdadeira cura, que é parar de olhar para a situação externa e olhar o porquê que eu estou atraindo aquela situação. Ok? Podemos continuar? Isso era importante. Pode passar, Flavinha. Agora a gente entra um pouco na palestra 50, que é do círculo vicioso, que ele fala de alguns conflitos da criança. Nós não vamos falar de todos os conflitos, eu só quero falar de uma forma onde vai nascendo a necessidade de criar uma consciência sobreposta, uma consciência falsa, tá? Então, nessa palestra 50, aqui ela fala que a criança deseja ser amada, na verdade, ela necessita ser amada, um amor verdadeiro. Uma criança que não tem o mínimo de amor, ela não sobrevive, ela morre. Só que por nós ainda sermos, embora sejamos, quando a gente nasce criança, ainda estamos com o nosso eu inferior, então o nosso desejo de amor é egoísta também. É um desejo saudável de amor e é um desejo egoísta de amor também. E por isso, quando os pais se amam ou amam outras pessoas, tipo os irmãos, a criança se sente excluída e rejeitada. Então, é um conflito grande da criança, porque ela quer ser amada exclusivamente. Eu quero que meu pai só me ame e não ame minha mãe. Eu quero que minha mãe só me ame e não ame meu pai. Eu quero que os meus pais só me amem e não amem os meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, se os pais não se amarem ou não amar os irmãos, a criança sofre também a falta de amor entre os pais e a família. Então, isso é um conflito para a criança. Mas só o simples fato dela não ser amada exclusivamente, ela vem um sentimento de ser excluída e rejeitada. Só de ver os pais amando outros, ela se sente excluída e rejeitada. É um sentimento imperfeito como toda criança ainda tem nesse mundo em que a gente está encarnado. Pode passar, Flavinha. Essas frustrações, né, de se sentir excluída, rejeitada, geram ódio e ressentimento. Só que aí é um outro conflito, porque como a criança sente ódio pela pessoa que mais ama, ela também sente culpa. E aí aqui a gente entra, então olha só como uma coisa vai trazendo a outra. Eu me sinto rejeitada, é onde não precisaria, mas como nós somos imperfeitos, eu me sinto rejeitada. Aí eu fico com ódio e ressentimento, porque é bem da defesa da criança, se é do meu jeito, aí eu fico com culpa. Pode passar, Flavinha. Aí existe a culpa verdadeira e a culpa falsa. Nós não vamos falar muito sobre isso, mas saber a diferença da culpa verdadeira e culpa falsa é muito importante para você saber quando é a sua consciência real, a sua consciência verdadeira, e quando é a consciência falsa, a consciência sobreposta que está atuando. Essa diferença de culpa verdadeira e culpa falsa, ela está no livro O Caminho do Eu Real, tá? No capítulo 15, onde ele fala a consciência verdadeira, a consciência falsa, a culpa verdadeira e culpa falsa. Então, o fato de eu sentir ódio e ressentimento, ele gera uma culpa. E essa culpa, ela tem sim uma culpa verdadeira, porque é onde eu interrompo o meu fluxo de amor, e tem uma culpa falsa, que é eu não deveria. Pessoas perfeitas não sentem ódio. Essa é uma culpa falsa, é quando você acredita que não deveria estar sentindo aquele sentimento desagradável. E então ela vai para uma culpa falsa. E aí, nessa culpa falsa, qual é o pedido da culpa verdadeira? Olha para isso. Lá no começo, na palestra 14, qual que era para você conseguir se libertar do eu inferior, pagar o preço da sua liberdade, olhar. A culpa verdadeira é justamente a criança ser convidada a olhar, a criança e depois adulto, porque a gente faz isso de várias formas, a olhar, olha eu aqui sentindo ódio, sentindo raiva. Justamente porque eu não tenho amor exclusivo, vai, sustenta, mas geralmente a gente não faz isso, a gente vai direto para a culpa falsa. Eu não deveria estar sentindo isso.
E aí você joga tudo para o inconsciente. E de alguma forma aqui está vindo a semente da consciência sobreposta, porque já que eu não quero pagar o preço da longa jornada de eliminar o eu inferior, eu já crio uma consciência falsa logo hoje, agora, porque o nosso ser imaturo quer tudo para hoje. Você consegue discernir bem a diferença da onde a gente está mais na maturidade. Quando a gente está mais maduro, a gente tem mais paciência, a gente entende mais a imperfeição nossa e dos outros. Quando a gente começa a ficar impaciente, eu não aceito, eu quero tudo para agora, eu já estou na imaturidade. Então, é a nossa imaturidade que vai fazer com que eu quero me livrar desse problema, dessa culpa verdadeira e falsa. E aí eu vai nascendo essa consciência sobreposta, porque vem um desejo de assim, eu desejo ser punido, porque eu não poderia estar sentindo isso, né? A consciência sobreposta, a consciência falsa, ela pega os ditames da consciência real, mas ela mistura isso com tudo aquilo que a gente aprendeu das nossas autoridades falhas, né? Tudo aquilo que a gente ouve de pai, mãe, de igreja, religião, todas as imagens que a gente tem de Deus, queira você acredite em Deus ou não, a gente tem mistos, né, do que a gente sente, o que é verdade, que pode, o que não pode, junta tudo isso no que deveria ser uma consciência verdadeira, vira essa consciência falsa. Então, dentro de tudo isso, fala: se eu sou mal, se eu estou tendo um sentimento que eu não deveria estar sentindo, então eu preciso ser punido. Pode passar, Flavinha? E esse desejo de punição, porque se eu estou fazendo uma coisa errada e eu sei que eu vou ser punido, porque eu não tenho compaixão nem pela minha própria imperfeição, porque quando a gente está na culpa verdadeira, na culpa da consciência real, eu assumo o meu erro, mas eu não quero me castigar, eu quero aprender, eu quero sair dessa energia, mas na culpa falsa, não. Eu preciso ser punido. E para eu não ser punido por alguém externo, eu começo eu mesmo me punir, a autopunição. E nessa autopunição, eu começo de uma forma inconsciente evitar a felicidade. Então, muitas das vezes, a gente vai afastando a felicidade do nosso caminho por conta de não querer aprender a lidar com o nosso eu inferior, com as nossas frustrações, com os nossos sentimentos ainda muito desorganizados. Acontece que a necessidade de autopunição coexiste com o desejo de não ser punido, porque nós precisamos de prazer, nós precisamos de segurança, nós precisamos de realização. Então, dentro da nossa alma, há uma necessidade de realização, junto com uma necessidade falsa que a gente colocou de ser punido. Aí, como que a gente resolve isso? E agora? Eu sou uma pessoa má, eu preciso ser punida, então eu me puno, mas eu também preciso de realização. Pode passar, Flavinha. E aí vem a forma com que a consciência sobreposta atua na nossa vida. Algo fala assim: se eu for perfeito, posso pagar pelo meu passado de ódio e ressentimento. A partir daí, eu coloco uma máscara, uma autoimagem idealizada na minha cara. Todos os ditames da consciência sobreposta falam: você tem que ser assim, 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 só desse jeito que você merece ser feliz, que você não merece punição. E aí, só que o que acontece é que a consciência sobreposta faz exigências as quais são impossíveis de realizar. Quanto mais eu tento, esse aí é a autoimagem idealizada, quanto mais eu tento me comportar com as exigências que a consciência sobreposta faz, né? Criando uma autoimagem idealizada. Quanto mais eu tento me comportar com a autoimagem idealizada que eu pus para mim, mais eu percebo que eu não consigo, mais vai aumentando a minha frustração, e aí fica o círculo vicioso que é trabalhado nessa palestra. Ficou claro para vocês o como que foi nascendo a consciência sobreposta, a consciência falsa? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos ainda. Andréia, então você está Oi. dizendo que ficando mais claro que essa consciência sobreposta que faz as exigências é essa nossa autoimagem idealizada. É a É, energia dessa que fica nos cobrando esse. a forma com que eu estou enxergando isso Isso, é que a consciência sobreposta foi uma consciência que a gente forjou para Uhum. fugir do longo processo de purificação, que eu quero agora. Eu tenho que ser perfeita agora. Ela pega exigências das autoridades que a gente tem muito mal Uhum. resolvido, e aí você cria um padrão, uma imagem do que você considera ser uma pessoa
Daí depende, se você tem que ser mostrar que é uma pessoa boa, se tem que ser uma pessoa inteligente, se tem que ser uma pessoa extrovertida, se tem que ser uma pessoa que impõe respeito, se tem que ser uma pessoa que as pessoas têm medo. Aí depende, que cada um cria sua autoimagem idealizada, mas dentro da forma com que eu estou enxergando isso, a nossa autoimagem idealizada, ela é muito moldada pelos ditames do que a consciência sobreposta está falando para a gente ser. O que que você precisa ser para fugir do sofrimento e ser feliz agora? Porque eu não estou afim de ficar esperando a depuração completa que vai demorar. Eu quero ser feliz agora. Então você tem que resolver os seus problemas agora. E aí você cria a sua consciência sobreposta, a sua consciência falsa, faz ditames, aonde eu falo, então eu tenho que me comportar desse jeito. E aí você chega à conclusão de que a sua autoimagem idealizada é daquele jeito. Às vezes você muda aqui, muda ali. Se alguém quiser trazer também a discordar, né, da forma com que eu penso e imagino agora, pelo menos neste momento, que seja o processo da criação da consciência sobreposta também. Porque às vezes é como guia, né? Ele vai trazendo várias formas de falar, mas ele está dentro de uma energia. Então, quando a gente fala de consciência sobreposta, de autoimagem idealizada, a gente está falando dessa mesma energia, né? Como você disse no É início, a difícil máscara separar. tem São coisas consciência, menos separadas, mas é consciência. difícil. Um vai Entendi. envolvendo e manifestando o outro. Que são conceitos, mas a gente está ali naquela mesma energia, né? Que ele vai Isso, tentando trazer, isso. né? O importante é ver isso, que no final das contas, a gente só sente dores, e sentir dores é diferente de sofrer. Lembrando que todos nós podemos passar por dor, estando acolhido, a gente pode, nós vamos falar isso mais um pouquinho mais para frente, quando eu vou falar da entrega, a gente tem condições sim de passar por dor. Nós não passamos por dor onde a gente não dá conta, mas por não querer passar por esse processo, é uma rebeldia nossa mesmo. Eu quero resolver meu problema hoje. Eu crio uma consciência que ela vai tentar resolver meu problema. E às vezes ela pode ir mudando de estratégia. Aqui não está dando certo, vamos ser desse jeito, mas ela vai estar sempre moldada com a forma com que eu enxergo a autoridade. Então é muita mescla aí. É a forma com que eu usei as minhas pseudo-soluções de amor, poder e serenidade, né, para garantir o afeto. Então mistura tudo isso também, mas não é só para garantir o afeto, faz parte. No fundo, eu quero fugir do meu eu inferior. Eu não quero aceitar que eu tenho eu inferior. Eu quero já ser. Eu sou uma pessoa tão orgulhosa, porque os três princípios do mal é medo, orgulho e a obstinação, né? A vontade do eu. Sou uma pessoa tão orgulhosa que eu não admito que eu seja uma pessoa imperfeita. Então, a consciência sobreposta já vem para garantir que você não é uma pessoa imperfeita. Você não tem orgulho, você é só uma pessoa bem resolvida. E tem muita coisa muito mal resolvida dentro dessas energias que a gente vai atuando dentro da gente para fugir de encarar nós mesmos, encarar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, as nossas, para quem acha que é muito inteligente, as nossas burrices, né? E a gente erra mesmo. Então, como é difícil a gente enxergar as nossas imperfeições. Pode mudar, Flavinha? Então, aqui só para tentar fazer um apanhado, a energia da consciência sobreposta, ela sempre vai estar ali baseada em regras, e essas regras é certo ou errado. Lembra que na dualidade, na ilusão da dualidade, quando a gente não aceita ainda, é ou algo, ou a regra está certa, ou a regra está errada. Quando você vai para o segundo nível de consciência, né, que você já começa a ficar mais consciente da realidade, você percebe que todas as regras podem ter o seu lado certo e errado, é e. Mas quando ou é certo ou errado, você está na energia da consciência sobreposta. Quando você está no autoritarismo, você tem que seguir essa regra, senão você merece ser punido, punição. Que essas palavras todas indicam que você está na energia sobreposta. E aqui eu quero dar um exemplo. Eu sou uma amante da obra Os Miseráveis, Les Misérables. Não sei se vocês conhecem, de Victor Hugo. Essa obra ficou muito famosa nos musicais, mas já criaram bastante filmes. Mas eu até indico o livro mesmo do Victor Hugo. Eu realmente acho que Victor Hugo foi um espírito de luz que veio com uma tarefa para trazer essa obra.
Quem conhece essa obra, e eu acho interessante quem não conhece, não conhecer ir atrás para ver do que eu estou falando, existe um personagem chamado Javert. Ele é um policial. Ele tem as regras internas, as regras perante o que é a função dele de policial e perante Deus. Tão forte, e ele acha e ele cumpre essas regras. E existe o outro personagem que seria o principal, o Jean Valjean, que realmente tem os seus erros. Ele foi preso, ficou nas galés por um tempo, tem toda uma história ali, mas ele se redime. O Jean Valjean é o exemplo da consciência verdadeira, da culpa verdadeira. Ele enxerga o erro dele de verdade e passa a ser uma pessoa melhor. Só que para o Javert, que está ali na consciência sobreposta, ele errou e ele vai ser sempre um ladrão e vai estar sempre um foragido. E é incrível como no decorrer de todo o processo, o Javert não consegue enxergar a mudança do outro, o perdão, a compreensão, não consegue enxergar o quanto ele é rígido. E chega um momento em que ele entra numa crise mesmo, porque as bondades que o Jean Valjean vem fazendo vai fazendo ele refletir. E agora? Eu prendo ele ou não prendo? Ele é mau ou ele é bom? E se eu não prender, eu não vou estar deixando de fazer a minha função. Então, essa obra, Os Les Misérables, ele fala de vários personagens de um jeito tão profundo que você consegue perceber que há muito mais do que certo e errado, né? Tem uma parte que o João Valjór não sabe se entrega ou se não se entrega, e ele passa, eu acho que umas 10 páginas, ele pesando, se ele se entregar, ele vai salvar o inocente, mas tem um monte de gente que depende dele, e isso vai estar fazendo mal para essas pessoas. Então, ele vai fazendo todo esse questionamento íntimo, é um exemplo da consciência verdadeira, é o personagem João Valjór. E da consciência falsa, da consciência sobreposta, é o Javert. Então, eu realmente recomendo vocês ir atrás dessa. Para ler a obra mesmo, que vale a pena, é uma obra bem comprida. Mas se não quiser, nem que seja só a historinha por cima, uma síntese da história, vale muito a pena, que vocês vão entender muito bem essa consciência sobreposta. É o Javert. Ele é a consciência sobreposta em pessoa. E qual é a energia da consciência infantil? Pode passar, Flavinha? É aquilo que eu já falei, a pessoa vai estar na vitimização, porque é tudo comigo, eu estou na mão do o outro que faz isso para mim, tem um sentimento de desesperança, não tenho o que eu possa fazer que vai melhorar a minha vida, porque eu não tenho poder para isso, eu dei todo o meu poder, está na mão do outro, no outro que é mau, que é ignorante, que é injusto, tem muito ódio, tem desejo de vingança, que não tem a energia de curar a ferida da criança. Ele só tem de você ficar reclamando, que já que eu sou uma infeliz e que eu não tenho jeito mesmo, pelo menos eu vou fazer da vida de vocês um inferno. É essa energia, mais ou menos, a da consciência infantil, tá? Pode passar. Então, aí, para a gente fugir disso, nós temos que pagar o preço de encarar o inferior. E aqui a gente já vai saber o processo, como que a gente tem que fazer. Amadurecer o ego positivo. Né? Como que a gente amadurece esse ego positivo para poder acolher a dor? Porque a gente precisa acolher a dor. Para acolher a dor, a gente precisa ter um ego positivo, um ego saudável, um ego maduro, fortalecido. Né? É simplesmente sustentando a dor. Então, a gente precisa fortalecer a musculatura emocional. Isso também, toda a verdade pode ser distorcida, porque é preciso passar pela dor, mas não é para a gente ficar criando dor desnecessária. Né? A gente precisa ver aonde é que nós criamos dores desnecessárias na nossa vida. Mas aquilo que aparentemente não tem nada a ver com uma criação minha, simplesmente é uma dor que aparece na minha vida, eu não tenho controle sobre ela, é algo que eu não tenho controle, então é algo que eu preciso sustentar. E à medida que eu vou sustentando essa dor, eu vou adquirindo essa musculatura emocional, vai fortalecendo o meu ego positivo, vai acolhendo mais a dor, eu vou ficando mais forte, e aí fica um círculo virtuoso de acolhimento, de amadurecimento do nosso ego, do nosso ser, e acolhimento da dor. E aí sim eu consigo exercitar a entrega.
que aí é a nossa última palestra. Pode passar, Flavinha, que é uma palestra linda, a palestra 254, que não adianta você viver essa palestra só no conceito, né? A gente precisa exercitar tudo isso, porque para você estar na entrega é preciso não resistir à dor. E de novo aqui eu vou dizer que não resistir à dor não quer dizer você ficar sentindo uma dor que não precisa viver. Como a gente pode distorcer as coisas, então daqui a pouco eu vou estar falando aqui, então é bom sentir dor. Não, não é bom sentir dor, mas a dor que eu preciso, que veio para mim, eu não tenho como fugir, não resista à dor. Se entrega, mas se entrega numa certeza que você está passando pelo processo de purificação da sua alma. Se você está trabalhando o seu eu inferior, algo está sendo limpo e trabalhado dentro de você. E à medida que você vai fazendo isso, você não resiste à dor justamente porque você já aprendeu a confiar na justiça de Deus. Porque nesse processo que você percebe que dá certo, você se responsabiliza pela dor e você não reage ao outro. Aí, a partir do momento em que você aprende a se responsabilizar pela sua dor, os seus relacionamentos vão ficando mais maduros. Aí você ajuda o outro a também não ter a reação em cima de você. Então, os seus relacionamentos vão ficando mais fluidos, mais gostosos, mais leves. E quando vem algo mais difícil, opa, estava ficando bom, mas tem mais uma coisa aqui para trabalhar. De novo, não resiste. O que que eu faço? Sinto, converso e vai fazendo. Então, assim, não resiste à dor, vamos confiando na justiça de Deus e saber, porque a gente vai tendo a certeza no fundo das nossas células que a vida é benigna, que não tem nenhuma dor que a gente precise passar que não seja bom para a gente, que não seja desnecessário. Todas elas são importantes, nem que seja para mostrar aonde a gente não precisa ir. Então, passa mais um. E é isso que eu, nessa passagem de Jesus, de Mateus, né, quando ele fala que meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu costumo dizer que é essa entrega. Quando Jesus disse assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui Jesus não está dizendo assim que eu vos aliviarei, no sentido de que eu vou tirar todas as dores de vocês, vocês não vão mais passar por nada. Não. Ele continua dizendo: existe um jugo, existe um fardo, mas comigo o jugo é suave e o fardo é leve. O que ele quis ensinar é essa entrega. A partir do momento em que eu paro de brigar com a dor, brigar com a vida, brigar porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero e eu aceito que tudo que vem, que seja desagradável, é porque ainda tem algo a me ensinar, é algo que eu ainda estou em desarmonia com o meu ser. É, com Jesus é mais fácil porque precisa dessa entrega. É possível passar por essa dor de uma forma que você vai trabalhando e vai sendo mais feliz. E por último, eu trouxe aqui um vídeo, antes da Flávia passar, porque na hora que ela passar o videozinho, ela já vai começar. É só porque a gente aprende muito no Petra, né? Vamos acolher a nossa criança ferida. E muitos de nós nem sabe direito como que faz, ou como que porque é uma questão de energia, não é uma teoria, né? E às vezes a gente precisa enxergar do lado externo o que que é acolher alguém de uma forma madura para a gente entender o que a gente tem que fazer no lado interno. Então vai ser um videozinho de uma mãe conversando com uma criança. Pelo que deu a entender, essa família deve estar passando por um atendimento com alguém que está ajudando a família a dialogar e conversar sobre as questões que acontecem de relacionamento entre eles. Então, vai ser uma criança que aparentemente deve ter tido uma crise de raiva, alguma coisa que não foi legal, e depois que as coisas acalmaram, ele foi conversar com a mãe dele, né, para eles trocarem as figurinhas e ver o que tinha acontecido para o relacionamento ter chegado naquele nível. Então, é um exemplo de como uma mãe pode acolher a manifestação imatura ainda de seu filho. E aí eu levo, a gente depois de assistir isso,
eu levo isso como um reflexo que a gente precisa fazer isso com a nossa parte imatura ainda, porque nós temos uma criança ferida, mas nós temos uma criança ainda birrenta, infantil. Então a gente precisa pôr limite na nossa criança, a gente precisa acolher as dores da nossa criança. Então, olhando externamente a forma com que essa mãe lida com o filho dela, a gente pode aprender a lidar com a gente também para começarmos a virar uma sociedade que saiba acolher as nossas crianças, tanto externas quanto internas, para finalmente conseguirmos virar a chave e ficarmos numa sociedade mais madura, vamos dizer assim. Então, vamos assistir o vídeo. Today, you did not make it no choice. So, you hurt my feelings by not going outside, so that's why I didn't want to make this a small choice. You know, Aaliyah, I couldn't go outside, so I was still a little sad. Yeah. But that was a consequence. But after I was a little sad, I was a little bit upset. More than a little. More than a little upset? Yeah. We all get upset sometimes. Yeah. We don't get what we want all the time. Mama also don't. Papa also don't. But it's hard for babies to do that. They're still babies. They don't understand they have to not do that. You know, earlier, baby dropped the plate and Papa got angry with her, and I told Papa to make this. I told Papa to stop breathe slow and make a small choice for Papa. And then did you do it? Yeah, but earlier I chose to be a tiny bit mad, but after a while I was okay. You were okay? Mm-hmm. Life is like that. We get upset, we get mad, we cry. That's emotions, Mama. That's emotions, I know. And then we feel better after we cry. Yeah, you do. Even when you're upset or angry, always different kinds of feelings. Even though when you're scared. That's another emotion. Yeah, a different kind of emotion. No, I was wrong. Today I had all 10 my emotions. Yeah, Yeah, just today. that's okay. But it means, We're learning. You're learning also. even though when I was that mad, you still love me that so much. Of course. Always. Yeah, I love you too. Então é isso. A Vivi, Cristo reencarnou, criança bem madura, né, gente? Nós vamos aprender a ser maduros assim também. Então é isso, nós só temos 5 minutos, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa rapidinho, mas já estamos no nosso final da... Já passo a palavra aí para as meninas fazerem a finalização. Tem Eu uma queria só pergunta perguntar da... uma. Desculpa. É só para poder atender. Tem uma perguntinha da Miriam. Miriam, não sei se você quer falar, ela colocou aqui no chat. Qual a relação desses aspectos de rebeldia e legalista com eu inferior? Não sei se essa pergunta já foi respondida, mas deixo aqui. Como essa palestra ele fala que é um conflito com a autoridade, a gente já está pondo a autoridade externa, isso já é inferior, porque o inferior é quando eu estou separado dos outros, então eu me separei dos outros. A autoridade externa ficou separada da minha autoridade interna. Então, a expressão de algo separado já é algo distorcido, tanto o legalista quanto o rebelde já é a manifestação do eu inferior. A partir do momento em que eu consigo ir crescendo e dando mais poder para o meu eu superior do que munição para o meu inferior, a minha autoridade fica interna. E essa autoridade interna, ela pode escolher atuar, porque aí você vai entrar bem na palestra da autoridade mesmo, mas eu amo essa palestra. Aí você pode escolher ceder à vontade do outro, mas aí você vai ceder por uma escolha forte sua de que talvez seja melhor, mesmo que não seja
que talvez não seja o fato ideal, mas é o melhor para o relacionamento naquele momento eu ceder. Eu não vou ceder por fraqueza, por submissão, eu vou ceder, eu sei exatamente por que que eu estou cedendo, ou eu posso escolher pôr o limite e falar, não vou obedecer, mas eu também vou estar colocando um limite de uma forma sadia, eu não estou na revolta, na briga com a autoridade. Então, quanto mais eu estou conectado com o meu eu superior, mais eu estou conectado com a minha autoridade interna, então mais eu posso escolher me rebelar ou acolher a vontade do outro de um lugar mais sadio. Quanto mais eu estou desconectado do meu superior e por isso estou atuando no meu eu inferior, mais eu vou para a autoridade externa, que aí eu preciso ficar brigando ou me submetendo com ela. Também é uma questão de energia, porque eu posso fazer a mesma, uma pessoa que está cedendo a outra, ela pode estar cedendo pela sua fraqueza de submissão, ou ela pode estar justamente no seu lado mais forte e a sua autoridade interna falando assim, por enquanto esse é o melhor, eu vou ceder. É um lugar diferente, é de energia mesmo, não dá para falar isso é certo ou errado. Não sei se ficou claro. A Miriam já escreveu aí. Já foi Agradecida. respondida. Já foi Tá ótimo. respondida. Se Mais quiser alguém fazer quer mais falar uma alguma coisa? perguntinha, alguém? Acho que a gente tem 2 minutinhos. Eu ia perguntar como é que a gente faz com a criação dos gêmeos, porque tem essa, né, nós já nascemos aí talvez com essa carência, essa exigência de amor absoluto, e aí tem alguma dica, alguma orientação, Olha, assim? eu lembro uma vez, que eu achei muito interessante isso, num trabalho que a gente foi, né? Que a criança, como ela é imperfeita, ela sempre vai estar em dor, sempre em dor. Então, quem é a criança mais velha? A dor da criança mais velha é deixar de ser especial. Quem é a criança mais nova depois vai ser de nunca ter sido especial. Aí você fala, e o filho único? O filho único, a dor dele vai ser perceber que ele não é especial no mundo como ele é no lar. Não tinha parado para pensar nos gêmeos, mas você pode ter certeza que também tem uma dor. E não tem problema ter dor. Aí é que tá, é uma parte nossa achando que a gente não pode passar pela dor. A gente pode sim. A dor ela só vem porque nós somos imaturos. Senão não teria dor. Então a dor ela só vem para mostrar, ó, nessa parte você ainda precisa aprender alguma coisa, que se você já soubesse, não teria dor. Mas você tendo uma autoridade com acolhimento, você facilita o processo de maturidade da criança e lidando com isso de uma forma saudável e tranquila. O, a frustração dos pais em querer ser pais perfeitos atrapalha, porque normalmente quando você não quer reconhecer a sua imperfeição, você começa a jogar a culpa no outro. Então, um pai que quer ser perfeito começa a ficar brabo com os filhos que não reconhecem o seu esforço para fazer com que eles não tenham dor. Gente, eles vão ter dor, os pais vão ter dor, todo mundo vai ter dor e todo mundo vai aprender a lidar com a dor. Não sei se eu te ajudei, Vanice. Ajudou, sim, obrigada. Obrigada. Mais alguém? Depois eu vou ler aqui É, os comentáriozinhos que eu vou até tirar uma. Depois, meninas, se vocês puderem te fazer um print dos comentáriozinhos pode para eu ler deixar. depois. Bom, nós estamos chegando aqui, então, né, no horário combinado com todas, e para agradecer por você, André, essa riqueza que você trouxe com essa sua energia, você usou muito a palavra energia, e sua energia realmente é diferenciada. A gente conseguiu fazer uma travessia por várias palestras, vários conceitos, tenho certeza que tocou cada um na sua parte aqui que você convidou. Então, agradecer em nome do Instituto e a todos vocês aqui presentes. Obrigada a Gratidão. todos, bom descanso. A live foi Agradecida. Gratidão, maravilhosa, gratidão, Descanso. gente. maravilhosa, Obrigada, Que gente. riqueza. lindíssima, lindíssima. Você Gratidão, nos menina. brindou com a sua competência. Valente Obrigada. menina. Muito Obrigada, Obrigada, obrigada. obrigada. Andréia. Vivi, Gratidão. Fique com gratidão, Deus. boa Amiga de noite. formação, tá? Obrigada. Amiga de formação. Aê, É. Vivi! Foi bom Todos demais, motivos Andréia. para se Parabéns. orgulhar. Vivi, Adorei. Vivi, Então, você sabe que você pode vir falar no Prata Brasil, né? Se você quiser
Ah, tá certo, obrigada. Ó, ó, Gratidão. Nos dê esse presente, Vivi. Obrigada. Linda, linda, Andréia, maravilhosa. Muito Muita obrigado. informação Grata para ser a processada. Obrigada. todos que vieram participar. Muito obrigado. agradeço muito, muito mesmo, pela participação de todos Gratidão. vocês. Boa noite, gente. Boa Beijo. noite, Boa gente. noite. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Boa Boa semana. semana. Tchau, 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 tchau. tchau. Domingo iluminado.